Seção 8ª. Da exclusão do Simples Nacional. Artigo 28. A exclusão do Simples Nacional será feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes. Parágrafo único. As regras previstas nesta seção e o modo de sua implementação serão regulamentados pelo Comitê Gestor. Artigo 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á, quando: Inciso 1º. Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória. Inciso 2º. For oferecido embaraço ou fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição de livros e documentos a que estiverem obrigadas, bem como pelo não fornecimento de informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou atividade que estiverem intimadas a apresentar, e nas demais hipóteses que autorizam a requisição de auxílio da força pública. Inciso 3º. For oferecida resistência à fiscalização, caracterizada pela negativa de acesso ao estabelecimento, ao domicílio fiscal ou a qualquer outro local onde desenvolvam suas atividades ou se encontrem bens de sua propriedade. Inciso 4º. A sua constituição ocorrer por interpostas pessoas. Inciso 5º. Tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta lei complementar. Inciso 6º. A empresa for declarada inapta, na forma dos artigos 81 e 82 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e alterações posteriores. Inciso 7º. Comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho. Inciso 8º. Houver falta de escrituração do livro caixa ou não permitir a identificação da movimentação financeira, inclusive bancária. Inciso 9º. For constatado que durante o ano calendário o valor das despesas pagas supera em 20% o valor de ingressos de recursos no mesmo período, excluído o ano de início de atividade. Inciso 10. For constatado que durante o ano calendário o valor das aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização, ressalvadas hipóteses justificadas de aumento de estoque, for superior a 80% dos ingressos de recursos no mesmo período, excluído o ano de início de atividade. Inciso 11. Houver descumprimento reiterado da obrigação contida no inciso I do caput do artigo 26. Inciso 12. Omitir de forma reiterada da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, trabalhista ou tributária, segurado empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual que lhe preste serviço. Parágrafo 1º. Nas hipóteses previstas nos incisos 2 a 12 do caput deste artigo, a exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo regime diferenciado e favorecido desta lei complementar pelos próximos 3 anos calendários seguintes. Parágrafo 2º. O prazo de que trata o parágrafo 1º deste artigo será elevado para 10 anos caso seja constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo apurável segundo o regime especial previsto nesta lei complementar. Parágrafo 3º. A exclusão de ofício será realizada na forma regulamentada pelo Comitê Gestor, cabendo o lançamento dos tributos e contribuições apurados aos respectivos entes tributantes. Parágrafo 4º. Revogado. Parágrafo 5º. A competência para exclusão de ofício do Simples Nacional obedece ao disposto no artigo 33, e o julgamento administrativo, ao disposto no artigo 39, ambos desta lei complementar. Parágrafo 6º. Nas hipóteses de exclusão previstas no caput, a notificação. Inciso 1º.
será efetuada pelo ente federativo que promoveu a exclusão. Inciso 2º. Poderá ser feita por meio eletrônico, observada a regulamentação do CGSN. Parágrafo 7º. Revogado. Parágrafo 8º. A notificação de que trata o parágrafo 6º aplica-se ao indeferimento da opção pelo Simples Nacional. Parágrafo 9º. Considera-se prática reiterada, para fins do disposto nos inciso 5º, 11 e 12 do caput. Inciso 1º. A ocorrência, em 2 ou mais períodos de apuração, consecutivos ou alternados, de idênticas infrações, inclusive de natureza acessória, verificada em relação aos últimos 5 anos calendário, formalizadas por intermédio de auto de infração ou notificação de lançamento, ou Inciso 2º. A segunda ocorrência de idênticas infrações, caso seja constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo. Artigo 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á. Inciso 1º. Por opção. Inciso 2º. Obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação previstas nesta lei complementar, ou Inciso 3º. Obrigatoriamente, quando ultrapassado, no ano calendário de início de atividade, o limite proporcional de receita bruta de que trata o parágrafo 2º do artigo 3º. Inciso 4º. Obrigatoriamente, quando ultrapassado, no ano calendário, o limite de receita bruta previsto no inciso 2 do caput do artigo 3º, quando não estiver no ano calendário de início de atividade. Parágrafo 1º. A exclusão deverá ser comunicada à Secretaria da Receita Federal. Inciso 1º. Na hipótese do inciso e do caput deste artigo, até o último dia útil do mês de janeiro. Inciso 2º. Na hipótese do inciso 2 do caput deste artigo, até o último dia útil do mês subsequente àquele em que ocorrida a situação de vedação. Inciso 3º. Na hipótese do inciso 3 do caput. Alínea A. Até o último dia útil do mês seguinte àquele em que tiver ultrapassado em mais de 20% o limite proporcional de que trata o parágrafo 10 do artigo 3º, ou Alínea B. Até o último dia útil do mês de janeiro do ano calendário subsequente ao de início de atividades, caso o excesso seja inferior a 20% do respectivo limite. Inciso 4º. Na hipótese do inciso 4 do caput. Alínea A. Até o último dia útil do mês subsequente à ultrapassagem em mais de 20% do limite de receita bruta previsto no inciso 2 do caput do artigo 3º, ou Alínea B. Até o último dia útil do mês de janeiro do ano calendário subsequente, na hipótese de não ter ultrapassado em mais de 20% o limite de receita bruta previsto no inciso 2 do caput do artigo 3º. Parágrafo 2º. A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á, na forma a ser estabelecida pelo Comitê Gestor. Parágrafo 3º. A alteração de dados no CNPJ, informada pela MI ou EPP à Secretaria da Receita Federal do Brasil, equivalerá à comunicação obrigatória de exclusão do Simples Nacional nas seguintes hipóteses. Inciso 1º. Alteração de natureza jurídica para a sociedade anônima, sociedade empresária em comandita por ações, sociedade em conta de participação ou estabelecimento, no Brasil, de sociedade estrangeira. Inciso 2º. Inclusão de atividade econômica vedada a opção pelo Simples Nacional. Inciso 3º. Inclusão de sócio pessoa jurídica.
Inciso 4º. Inclusão de sócio domiciliado no exterior. Inciso 5º. Cisão parcial, ou. Inciso 6º. Extinção da empresa. Artigo 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples Nacional produzirá efeitos. Inciso 1º. Na hipótese do inciso e do caput do artigo 30 desta lei complementar, a partir de 1º de janeiro do ano calendário subsequente, ressalvado o disposto no parágrafo 4º deste artigo. Inciso 2º. Na hipótese do inciso 2 do caput do artigo 30 desta lei complementar, a partir do mês seguinte da ocorrência da situação impeditiva. Inciso 3º. Na hipótese do inciso 3 do caput do artigo 30 desta lei complementar. Alínea A. Desde o início das atividades. Alínea B. A partir de 1º de janeiro do ano calendário subsequente, na hipótese de não ter ultrapassado em mais de 20% o limite proporcional de que trata o parágrafo 10 do artigo 3º. Inciso 4º. Na hipótese do inciso V do caput do artigo 17 desta lei complementar, a partir do ano calendário subsequente ao da ciência da comunicação da exclusão. Inciso 5º. Na hipótese do inciso 4 do caput do artigo 30. Alínea A. A partir do mês subsequente à ultrapassagem em mais de. Alínea B. A partir de 1º de janeiro do ano calendário subsequente, na hipótese de não ter ultrapassado em mais de 20% o limite de receita bruta previsto no inciso 2 do artigo 3º. Parágrafo 1º. Na hipótese prevista no inciso 3 do caput do artigo 30 desta lei complementar, a microempresa ou empresa de pequeno porte não poderá optar, no ano calendário subsequente ao do início de atividades, pelo Simples Nacional. Parágrafo 2º. Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do artigo 17, será permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão. Parágrafo 3º. O CGSM regulamentará os procedimentos relativos ao impedimento de recolher o ICMS e o ISS na forma do Simples Nacional, em face da ultrapassagem dos limites estabelecidos na forma dos incisos I ou 2 do artigo 19 e do artigo 20. Parágrafo 4º. No caso de a microempresa ou a empresa de pequeno porte ser excluída do Simples Nacional no mês de janeiro, na hipótese do inciso e do caput do artigo 30 desta lei complementar, os efeitos da exclusão dar-se-ão nesse mesmo ano. Parágrafo 5º. Na hipótese do inciso 2 do caput deste artigo, uma vez que o motivo da exclusão deixe de existir, havendo a exclusão retroativa de ofício no caso do inciso e do caput do artigo 29 desta lei complementar, o efeito desta dar-se-á, a partir do mês seguinte ao da ocorrência da situação impeditiva, limitado, porém, ao último dia do ano calendário em que a referida situação deixou de existir. Artigo 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas. Parágrafo 1º. Para efeitos do disposto no caput deste artigo, na hipótese da alínea do inciso 3 do caput do artigo 31 desta lei complementar, a microempresa ou a empresa de pequeno porte desenquadrada ficará sujeita ao pagamento da totalidade ou diferença dos respectivos impostos e contribuições, devidos de conformidade com as normas gerais de incidência, acrescidos, tão somente, de juros de mora, quando efetuado antes do início de procedimento de ofício. Parágrafo 2º. Para efeito do disposto no caput deste artigo, o sujeito passivo poderá optar pelo recolhimento do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido na forma do lucro presumido, lucro real trimestral ou anual.
Parágrafo 3º. Aplica-se o disposto no caput no parágrafo 1º em relação ao ICMS e ao ISS. A empresa impedida de recolher esses impostos na forma do Simples Nacional, em face da ultrapassagem dos limites a que se referem os incisos I e 2 do caput do artigo 19, relativamente ao estabelecimento localizado na unidade da federação que os houver adotado.